Sob o argumento de que se trata de um clamor popular, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa semana a admissibilidade da redução da idade penal de 18 para 16 anos. Muita água ainda para rolar, precisa ser criada uma comissão especial, mas o tema gera muita controvérsia, muita polêmica, muitos argumentos a favor e muitos contrários também. Nós vamos tratar desse assunto e de outros com o Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limonge. Ele foi promotor de Justiça de São Paulo por 47 anos, secretário adjunto de Segurança Pública do saudoso governador Mário Covas e também é sócio consultor da Tofic Advogados. Doutor Mário, muitíssimo obrigado pela presença do senhor conosco aqui nesse My News Entrevista. Temos assunto, é o que não falta, né, doutor Mário? Bom dia. Exatamente. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela gentileza, e estou à disposição. Tá bom. Doutor Mário, eu tive essa semana, eu fico aqui em Brasília, acompanhei nos 2 dias de tramitação na CCJ a PEC, a proposta de emenda constitucional, que trata da redução da idade penal. Se viu ali uma verdadeira disputa política, ou principalmente do lado daqueles que defendem, que argumentam, enfim, está sendo chamado de populismo penal, né? E eu queria ouvir a opinião do senhor sobre essa proposta, se o que tem colocado reduz, não é de hoje essa discussão, há quem defenda referendo, como é que o senhor avalia esse capítulo, vou chamar assim, tão relevante, tão importante, um assunto tão sério como esse até se é que temos a certeza que se reduzindo a idade penal resolveria alguma coisa. O senhor tem também uma experiência como promotor e como secretário adjunto de Segurança Pública, pode enriquecer o nosso debate, não vai enriquecer muito o nosso debate. Não há como negar que essa questão, não por acaso, se coloca num ano eleitoral. E tem sido assim, frequentemente, essa questão volta à baila, e não por acaso, próximo de eleições, etc. Eu não posso negar que as pesquisas de opinião pública conduzem à ideia de que isso é aceito pela população como um todo, né? Todo mundo fala que os menores devem ser punidos de maneira dura, que há uma impunidade muito grande e tal. Eu, em primeiro lugar, tenho que admitindo que há um pressentimento de necessidade de mudança, também advirto o seguinte, que sempre que as pessoas falam em responsabilidade penal para menores, dão como exemplo crimes hediondos, crimes bárbaros. Quando a reforma constitucional se houver, ela não vai se limitar a determinados crimes, ela vai se ligar a toda e qualquer infração penal. Então, nós não vamos colocar na cadeia ou no regime penitenciário somente os menores que praticaram crimes hediondos, praticados mediante violência, e são sempre citados aqueles casos em que houve um clamor público contra a conduta do menor. O risco é que, em se aprovando esta emenda, se coloque no sistema penitenciário adolescentes entre 16 e 18 anos que praticam delitos menores e que serão inevitavelmente atraídos pelo crime organizado, inevitavelmente. Então, a ideia de que esta emenda possa beneficiar ou diminuir a criminalidade, ela deve ser vista na sua exata medida. A possibilidade de se aplicar penas mais duras ou internações mais duras a menores que praticam crimes graves independe de reforma constitucional. Então, os exemplos citados são sempre aqueles casos do Champinha, aqui de São Paulo, que ficou famoso, etc. Esse rapaz está preso até hoje. Preso não, ele está internado. Deem o nome que dê. Ele não está na comunidade. O judiciário foi suficientemente criativo para mantê-lo, se não me engano, por uma questão de saúde pública. Enfim, naquela ocasião, eu me lembro bem, houve um fortíssimo debate. E a ideia que se teve é que as internações podem ser de maior monta. E isto, insisto, pode e deve ser feito pelo legislador ordinário sem mudança de Constituição. Eu acho que, se aprovada a emenda constitucional, será um tiro no ar, um tiro na água. A criminalidade não vai diminuir e
vai se ter um sentimento de que acabou-se a impunidade, mas concretamente não vai diminuir em nada a violência. E mais, ao contrário do que se fala, e aí eu utilizo minha experiência profissional, os menores infratores, eles não ficam impunes. Estão internados. É certo que o prazo máximo de internação pode ser aumentado. Isso me parece que, para determinados casos, é inquestionável. Mas imaginar que um menor que seja surpreendido em flagrante delito na prática de um roubo, que ele não vai ter punição nenhuma, como se fala toda hora, é mentira. Eu tenho experiência suficiente para dizer o seguinte: recentemente, o escritório em que eu trabalho teve um caso em que são várias as pessoas que praticaram, que teriam praticado um roubo, e o único que ficou internado foi o menor. Olha isso. Entre 18 e 21 anos foram para a audiência de custódia, eram primários, tinham bons antecedentes, obtiveram a liberdade. E, no mesmo caso, o menor que na prática apenas acompanhou, ele não praticou nenhum ato executivo, não apontou arma, ele ficou todo o procedimento internado. Qual que era o crime que eles foram acusados? Roubo. Ah, roubo. Um grupo de menores roubou um grupo de adolescentes, menores e maiores, digamos assim, praticou um roubo contra um motoqueiro, contra alguém que estava com uma moto. A polícia apareceu, houve o flagrante, etc. E, rapidamente, os maiores, inclusive quem empunhava a arma, obteve liberdade provisória, e o menor respondeu todo o procedimento, que tem nome, que não é processo, é procedimento, que, enfim, não é réu, mas, na prática, ele ficou internado. E, curiosamente, a mãe dele, que nos procurou, enfim, a mãe dele não se importou com isso. Achou que isso era razoável, que ele deveria mesmo ficar um período para modificar o comportamento. Então, as coisas são, na prática, elas são muito diferentes do que o pessoal imagina. É verdade. Você tocou em pontos fundamentais, a questão de que sim, há hoje punição já para os menores, legislação ordinária seria suficiente, não uma emenda constitucional, a possibilidade, sim, proposta de que se aumente a pena, então, de menores que cometam crimes... E internação, né? Não se fala em pena, porque é medida socioeducativa. Mas isto é... Sim, medida socioeducativa. Certo, obrigado pela correção. Pergunte aos menores recolhimentos provisórios se eles não se sentem punidos. Sim. E no início da fala do senhor, ponto que eu quero pegar, da questão de cirona eleitoral. O que a gente viu foi, o que a gente está vendo é isso, foi aprovado por uma margem larguíssima, de 44 votos a 18 contrários, o que nos faz crer, projetar que, se isso vier a ser votado no plenário, isso vai ser por aí a proporcionalidade de votos. É um tema que a gente que acompanha muito política, que o Centrão votou junto com... A gente registra, mas sabe que é assim, e que esse tema para o governo difícil também de lidar. Muitas vezes falta coragem para os setores chamados progressistas de enfrentar a opinião pública. Sim. E deixou passar, né? No particular falam contra, mas no geral acabam não tomando uma atitude política por ter um ano eleitoral. Quem sabe se no começo da legislatura teria outra. É verdade. São vários as propostas que deveriam ter sido encaradas lá no início do governo e que deixa para o final, né? Isso vale para o executivo e para o legislativo. Exemplos, estamos vendo a pautas bombas aprovadas essa semana na área de economia, e o governo podia ter feito o desenrola, poderia ter sido feito lá no início, e outros projetos também do executivo. E em relação a isso, aos progressistas, a gente vê, existe uma meia dúzia de parlamentares, pelo menos ali, que contrários, que têm a coragem de meter a cara, de debater, de brigar, sem receio, até porque também o eleitorado deles tem uma posição contrária, ainda que majoritariamente as pesquisas apontem para uma posição favorável a isso. A ideia do referendo, como é que o senhor avalia? Que seria enfim, também...
é uma questão para o legislador. A gente já outorga mandato. Dividir essa. É preciso que o legislativo assuma a sua tarefa. Não é? O que é discutível é se é possível a emenda constitucional. Porque, em se tratando de direitos fundamentais, constitucionalistas, e eu estou longe de ser um constitucionalista, né, quando muito penalista, mas os constitucionalistas dizem que só uma nova constituinte pode modificar esta matéria por ser uma matéria de direito fundamental. Seria a mesma coisa que mudar, por exemplo, garantias do judiciário por emenda constitucional. Há cláusulas pétreas da Constituição. Eu não tenho, assim, opinião muito firme a respeito, porque ainda não me debrucei sobre a matéria, mas tudo indica que nós estamos diante de uma cláusula pétrea, o que significa o seguinte, que bem ou mal isso vai ser judicializado, o que é muito ruim. Muito ruim. Às vezes eu imagino que se é fato que há uma maioria absoluta a favor da mudança da maioridade penal, que a gente faça esse teste. Vai ter consequências, mas faz parte do jogo da democracia. É verdade. Em relação à questão ainda do debate aqui no Congresso, a gente estava numa comissão de Constituição que tudo que se discutiu ali foi tudo menos a constitucionalidade. Já entraram no mérito direto, ali já posicionamento, não, aqui é só admissibilidade, que não. Mentira, foi sempre assim, sempre mentira. O mérito já é discutido ali, qualquer que seja a proposta, qualquer que seja o projeto, ali já é, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, desse radicalismo todo. Como é que o senhor avalia? Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais. A quem caberia ao executivo ou a um partido político acionar a justiça no caso de questionar a constitucionalidade de uma medida dessa? A questão da constitucionalidade, ela pode ser, são várias as partes legítimas. A própria sociedade civil pode fazê-lo. Né? Uma das razões do aumento, digamos, da importância do Supremo foi a ampliação das possibilidades de arguição de inconstitucionalidade de leis. Né? E isso tem sido usado por partidos políticos, às vezes partidos políticos pequenos, tem sido usado por entidades de direito civil. O Supremo tem sido bastante, vamos dizer, elástico ao aceitar a questão. Né? Esta questão fatalmente será objeto de questionamento, seja pela sociedade civil, há sem número de entidades legitimadas a fazer isso e que são ligadas aos direitos humanos, são ligadas às questões de menores, etc., como também os partidos políticos. Né? Mas eu creio, sinceramente, que isso ainda vai ter uma tramitação muito longa no próprio Congresso. Sim. E ainda isso vai ser discutido de maneira mais aprofundada. Mas, repito, se há uma opinião pública favorável, quem sabe a gente deva se submeter a ela. Eu, pessoalmente, sou contra, absolutamente contra. Vejo com muito risco esta possibilidade de se colocar no sistema penitenciário jovens entre 16 e 18 anos, imaturos, e que certamente serão cooptados pelo crime organizado. Não tem sido diferente em relação aos jovens de 18 e 21 anos. Não tem sido diferente. Né? E é muito difícil se imaginar que um menor, um adolescente entre 16 e 21 anos, seja líder de facção. Ele é exército. Ele é... Porque pela sua própria natureza. E, assim, se colocar no sistema penitenciário alguém que pode ser colocado internado num sistema em que não há líder de facção, me parece isso um grande retrocesso. Se o menor infrator é recolhido a medidas socioeducativas, que no fundo são medidas privativas de liberdade também, se são colocados em estabelecimentos em que ele não tem contato com líderes de facção, acho que isso é melhor para a sociedade, além de ser melhor para o próprio infrator. Sim. Um argumento muito recorrente de quem é a favor
Eu queria ouvir o senhor. Com 16 anos já se pode votar, já se pode ir, se a pessoa tem consciência, o jovem já não é mais um menino, tem consciência dos seus atos, então eu queria que o senhor comentasse esse argumento que é utilizado useira e vezeiramente por aí. Esse argumento nunca me sensibilizou, eu vou lhe explicar por quê. O voto de entre 16 e 18 anos é facultativo. Quem se inscreve quer exercer a cidadania. São públicos completamente diferentes. Eu não imagino que nenhum dessas pessoas que podem votar e se candidatam a votar, se inscrevem na Justiça Eleitoral, sejam potencialmente menores infratores. Então, são públicos diferentes. O argumento pode impressionar, mas a verdade é que o menor infrator, aquele que já optou pela delinquência, e isto, infelizmente, cada vez mais cedo, certamente não é quem se inscreveu para votar. Este que está votando tem uma vida quer exercer a cidadania, é um público inteiramente diferente. O argumento nunca me sensibilizou, até porque o voto é facultativo mesmo, né? Então, sim. É uma camada já politizada, já experiente, certamente conduzido por pais, por entidades que os aconselham, não é o mesmo público. Pode acontecer de alguém que vote para presidente delinquir? Pode, mas ele também, quando tem 20 anos, também delinque. Esse argumento, para mim, é vazio. Absolutamente vazio. Doutor Mário, agora um outro argumento do outro lado é que, não vai resolver se reduzir para 16, aí daqui a pouco vão pegar o crime organizado, vai pegar jovens com idade inferior a 16, de 14. Aí o que vão fazer? Vão reduzir, então, para 14 anos? Como é que o senhor avalia também esse argumento? Eu vejo com muita preocupação. Acho que o Estado tem que se habilitar, tem que se preparar, tem que ter expertise para isso, de evitar que os adolescentes, a adolescência pode começar com 15 anos, com 14 anos, já não sei, conceito exato, mas que eles sejam cooptados pelo crime organizado. É difícil você dizer para alguém com pouca perspectiva de trabalho, com pouca perspectiva de vida melhor, que ele não deve optar por uma simples postura de mula, né? Porque o que me preocupa mesmo é que a nossa legislação a respeito do tráfico de entorpecentes, ela é dura, e tem que ser dura, eu não critico isso. Tá? Mas há um tratamento dos nossos tribunais com a ideia de que o tráfico de drogas é o grande responsável pelo aumento da violência urbana, do aumento da violência. Claro que há um componente grande nisso, mas eu não creio que este seja a única causa. Né? E a legislação atual, a lei vigente, ela permite que se considere traficante, e com penas que começam por 5 anos de reclusão, de jovens que pela primeira vez estão delinquindo, que estão, na verdade, sendo usados como instrumento do crime, é o que a gente chama de mula, que é o sujeito que faz o transporte da droga, e que é peça de reposição. Uma vez preso, ele é substituído por outro. Ninguém se abala com a prisão desse sujeito. Então, o que tem acontecido é que nós estamos aumentando a população carcerária e sem uma consequência de diminuição, seja mesmo no tráfico. Né? Então, nós precisamos repensar toda esta matéria. E é difícil. É fácil fazer a crítica como eu estou fazendo e muito difícil de apresentar soluções. Ela é muito difícil mesmo, eu reconheço. Doutor Mário, queria mudar de tema, mas não do assunto de segurança, que são essas novidades que estamos tendo aí. Essa questão, primeiro, o crime organizado num outro patamar. O crime organizado, a gente viu a Operação Carbono Oculto do ano passado e atestamos onde eles estão agindo, né? Dentro da economia formal, cooptando empresários, agentes de outros
diferentes daquele que o crime organizado estava acostumado a lidar. Eles estão indo longe. Eu queria uma opinião do senhor sobre isso, até um comparativo do período que o senhor foi secretário adjunto de segurança, também da experiência de promotor, como é que a gente chegou em tanta modernidade do crime assim? Quando eu ingressei na carreira do Ministério Público, na década de 70, 76, 77, nós sabíamos combater a criminalidade comum. De alguma forma, o Estado estava habilitado para isso. A transformação do criminoso comum, criminoso ocasional, para a organização criminosa, ela não foi acompanhada pela evolução do Estado, do aparelho repressivo do Estado como um todo. Uhum. Teve dificuldades, o Ministério Público teve dificuldades, e eu acho que nós estamos, eu sou otimista, acho que nós estamos melhorando bastante nisso. Hoje você já tem uma assessoria razoável contábil, os grupos, os GAECos espalhados pelo Brasil inteiro, já se fala em crime organizado como realidade, e algumas coisas que nos surpreendem, elas decorrem quase que da lógica. O dinheiro podre, o dinheiro obtido pelo crime organizado, ele é necessariamente colocado em circulação. Houve épocas que o dinheiro era dinheiro vivo. Isto, com o tempo, ficou muito frágil, é preciso... Então, não me surpreende a Operação Oculto, não me surpreende que se descubra que a lavagem de dinheiro é feita também usando o mecanismo financeiro. A lavagem de dinheiro, hoje, ela quase exerce a mesma função da antiga, da receptação para o ladrão comum. O indivíduo que rouba, ele precisa se livrar do dinheiro, do objeto roubado, e para isso ele tem o receptador, que às vezes pode ser uma pessoa de bem, porque o objeto furtado, o objeto roubado vai circulando, até que um comerciante descuidado, digamos assim, mas não criminoso, tem acesso a ele. Com relação ao dinheiro podre, também isso ocorre. Só que hoje é mais sofisticado, não é uma receptação, é digamos, uma lavagem de dinheiro que é feita em todo o mercado. Se o crime se organizou e passou a ter renda alta, é natural que isto seja colocado no mercado lícito, inclusive. Então, me parece que há um certo exagero quando se afirma o PCC domina a Faria Lima. É uma frase bonita, engraçada, mas não é verdadeira. Da manchete e tal. O PCC colocou o dinheiro no mercado lícito. Isso é bem razoável. Daí a dizer que ele domina a Faria Lima é uma diferença muito grande. Assim, um descuido, assim, a ideia de que se você seguir o dinheiro, você vai chegar em muita coisa, e nós estamos vendo aí a sofisticação do delito. Esse caso rumoroso de hoje, de entidades financeiras que se valiam de políticos, que se valiam de policiais corruptos, etc. O crime organizado, por definição, ele tem atuação no Estado. Ele coopta o Estado. Para ser crime organizado, é preciso haver divisão de tarefa, hierarquia e também cooptação do Estado. É isso que nós temos que combater. Não é fácil. Não é fácil. Sobre cooptação do Estado, que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o que aconteceu ali é de nos deixar estupefatos de uma maneira que está no alto escalão. É um presidente de Assembleia Legislativa que protegeu, que sabia da operação, de véspera de uma operação que ia acontecer. Você tem um deputado estadual que posta numa rede social, deitado numa cama, amontoado de dinheiro. Quer dizer, se perdeu noção, né, doutor Mário? Quando você me perguntou quando começou, eu tenho muita dificuldade de dizer quando foi o momento em que a organização, o aparelho repressivo do Estado perdeu um pouco do controle.
é difícil de se dizer. Há datas importantes, como a criação do PCC depois do episódio do Carandiru, né? Então, há um problema no sistema penitenciário, mas não é o único. Datas específicas é difícil você estabelecer. O que eu percebo é que, num determinado momento, o crime organizado de fato se organizou, não é uma mera coautoria, é um grupo já com divisão de tarefas, com atividade hierarquizada, sofisticado, né? E o aparelho repressivo do Estado também precisa se sofisticar. Mas a Operação Oculto e outras operações mostram que isso é possível. Eu diria que tem uma tática, digamos assim, que é desde sempre a melhor. Siga o dinheiro. Follow the money. É esta a melhor tática que se pode ter, é a melhor técnica, e para isso você precisa ter pessoas que conheçam contabilidade, que saibam o andar da carruagem, que seria o andar do dinheiro. Então é preciso sofisticar, investir em expertise, e me parece que isso está sendo feito. Os GAECOS, quando eu comecei no Ministério Público, era impensável existir grupo de atuação contra crime organizado. Impensável. E hoje, já a moçada que entra no Ministério Público, eu tive a honra de, uma ocasião, ser examinador, o maior sonho deles é ir para o GAECO. Quer dizer, eles já têm esta bom, né? A imagem, né? Exatamente, essa imagem, isso é positivo. É verdade. Eu aproveito essa fala do senhor em relação à questão de que as instituições estão se aparelhando, estão melhor para enfrentar. Está aí o doutor Gaquia, que não deixa de mentir, que atua e acaba assumindo riscos, né, ameaças e tal, e que a gente vê no momento em que a gente está vendo o Estado, união de esforços, de União, Estados, como foi a Operação Carbono Oculto, combater e com... Eu estava vendo uma entrevista do Emerson Capaz, eu não ouvi há muito tempo, ele lida com a área de combustível, né, com o setor de empresas, que ele exaltando que nunca teve como agora um momento de ele exultando os resultados do combate à máfia do combustível. Aí eu vou mudar a nossa chave para um terceiro assunto que eu quero tocar com o senhor, que é essa imposição do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa ação. Tecnicamente está errado. O PCC e o Comando Vermelho não desejam depor governo, não desejam assumir governo. Uma organização terrorista quer se envolver na administração como um todo. Acho que é inócuo, além de tecnicamente errada, inócuo, mas vejo riscos graves, porque sabe-se lá com que critério pode-se determinar a intervenção numa instituição. Voltando à questão do dinheiro, é muito provável que instituições financeiras corretas tenham no seu patrimônio, na sua carteira, dinheiro irregular, dinheiro sujo, etc. E lá atrás isto era feito de maneira até, digamos, pomposa, com a utilização de paraísos fiscais. Então, não é de hoje que o dinheiro pode... E a possibilidade do governo americano, e convenhamos, com todo o respeito, também não é nenhum exemplo de eficiência no combate a drogas, porque os Estados Unidos dispõem de uma polícia especializada, etc. Todos os anos eles batem recordes de apreensão de drogas e todos os anos o número de consumidor aumenta. Então, eu não sei qual é a expertise que a gente precisa usar. Eu tenho receio de que fira realmente, sobretudo no mercado financeiro, a nossa autonomia. E há também, e isso o Lincoln aqui disse, e eu tenho razões para... eu conheço, eu fui colega dele, tenho admiração por ele, quando ele diz que há já acordos com o DEA, já há atividades feitas e que essas atividades poderão sofrer solução de continuidade. Então,
É uma medida eleitoreira também, inócua, e que não trará nenhum benefício ao país. Nenhum. Doutor Mário, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Antes eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. A gente está no ano eleitoral, segurança pública está aí na ponta como uma das reivindicações da sociedade, dos eleitores. O governo lançou recentemente um plano de combate ao crime organizado. Eu queria uma avaliação do senhor em relação o que se pode esperar no futuro, de combate, no futuro não, no presente, que a gente já precisa dela aqui. Temos uma PEC de segurança pública arrastada no Congresso Nacional. Eu queria ouvir a opinião do senhor associando a questão da segurança ao ano eleitoral, a importância de termos, de fato, compromisso dos políticos com o tema, não só no ano eleitoral. O que me parece evidente é que esse tema não pode mais ser escondido, escamoteado e tratado só em véspera de eleição. Nós temos um problema que não é simples. As esquerdas, de maneira geral, têm a ideia de que o assunto de segurança é um assunto ruim, porque eles entendem que segurança é sinônimo de repressão, o que não é verdade. De outro lado, os setores mais conservadores entendem que a solução são essas soluções simplistas: aumento de pena, bandido bom tem que ser, a polícia tem que agir de maneira rigorosa, etc. Não há, nem da parte da esquerda, nem da parte da direita, nenhum projeto de longo alcance. Então, o que eu imagino é o seguinte: a população que está refém da questão da segurança, que está refém das organizações criminosas, ela tem que ter uma cobrança ao futuro governo que apresente um plano consistente a respeito de segurança pública. Isto parte por especialização, por investimento em pessoal e em material, né? E num plano em que haja atuação conjunta de todos os órgãos de repressão do Estado. É preciso acabar essa disputa entre Estado e União, que é nefasta, né? E eu creio realmente que o próximo governo, queira ou não, ele vai ter que apresentar um projeto consistente sobre segurança pública. Todo mundo já sabe, hoje, que esta é uma questão sensível, todo mundo já sabe que é necessário a união de todas as entidades, né? E, sobretudo, todo mundo já sabe que a principal forma de evitar o proliferamento das organizações criminosas é a sua asfixia financeira. Então, são 3 pontos que me parecem evidentes. Segurança pública é tema prioritário, as entidades públicas devem se unir e acabar com a disputa pessoal e, sobretudo, se fixar na asfixia financeira das entidades. A parte mais sensível do ser humano é o bolso. Né? É a única forma que você tem de você atuar rigorosamente nisso. É possível melhorar. Não é simples, não é fácil, não há bala de prata, mas, enfim, há o que fazer. Doutor Mário, na verdade, eu gostaria ainda de uma última pergunta, que eu tenho muita curiosidade de ouvir a opinião do senhor. Daniel Vorcaro, como que chegamos nisso? Como que chegamos nesse tamanho de situação? Quando a gente o conheceu, já conheceu com o pacote todo, já veio cooptando, já tinha cooptado o judiciário, o legislativo, já tinha se reunido com o presidente da República, já tinha contratado um ex-presidente da República como consultor, tem ministros contratados, políticos corrompidos por ele. E agora está nessa dificuldade aí de delação. Eu queria O que leva a isto, né? Porque é fácil você vender a imagem de homem bem-sucedido, de homem que atua no mercado, não precisa do Estado, e depois você vai começar a analisar. Ele precisa do Estado, sim, se não fosse o Estado ele não teria. Ele tentou cooptar o Banco Central, enfim. E há sem dúvida, uma benevolência
inicial muito grande. A ideia de que o cidadão bem-sucedido não é só o Daniel Horcar. A quebra das americanas também. A ideia de que o nosso empresário ele sozinho resolve todos os problemas e que o Estado é nefasto em todos os pontos, isto nos leva a aparecimento de ricos de ocasião, né? do rico de plantão. Foi assim com o Eike Batista, foi assim com o Daniel Caro, foi isso assim com tantos outros, né? E num determinado momento você não pode falar mal porque ele é um homem bem-sucedido. Um homem bem-sucedido, tanto financeiramente como nas suas diversas relações. E essas relações é que complicam tudo no final. É uma pena. Mas a necessidade de estigmatizar esse tipo de cidadão é importante. É preciso verdade. É preciso ficar claro que pessoas desse tipo são daninhas, são danosas, causam. É verdade. Doutor Mário de Magalhães, Papaterra Limonge, muito obrigado pela entrevista conosco aqui nesse Cima News. Doutor Mário foi promotor de justiça por 47 anos, foi secretário adjunto da Segurança Pública. Eu sempre gosto, sempre falar de Mário, citar Mário Covas, sempre tão bom, do governador Mário Covas. Para mim foi uma honra. Eu vou até lhe dizer uma coisa para encerrar. Quando o doutor Petreluzzi, que era o secretário de Segurança, me convidou para ser secretário adjunto e para trabalhar com o governo Covas, eu fiquei assustado, porque era um promotor de carreira, isso e tal, e andei ligando para algumas pessoas, a esposa, e liguei para o meu pai, que era vivo à época, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, se você está me ligando é porque você quer aceitar. Outra coisa, participar do governo Covas não mancha currículo de ninguém, pelo contrário. É verdade. Guardei como algo como relevante, e foi um prazer, realmente. Eu trabalhei 2 anos com o Mário Covas, infelizmente ele foi em período da sua doença, etc., mas um ser humano maravilhoso, uma figura humana diferente, que faz uma falta tremenda no nosso político. Pessoas desse tipo, infelizmente, estão desaparecendo. Né? É isso. O doutor Mário também é sócio consultor da Tofic Advogados. Doutor Mário, muito obrigado pela presença, um bom fim de semana para o senhor, uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, muito obrigado.